Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa o seu like para que o YouTube possa recomendar este conteúdo para mais pessoas. Vamos passar para a nossa análise do mercado. Vamos começar pela SNDNK, que é uma ação ligada aí a semicondutores, ou seja, nós vamos estar a analisar esta ação, bem como esta, muitas outras, como a própria Tesla e a SpaceX, ou seja, que são ações que eu estava ali de olho, estava a observar e vi que tem boa chance de lucratividade, como a própria SNDK, que eu abri uma posição longa aqui e fechou nessa região de resistência, bem como abri mais uma outra posição de short e o intuito está a focar aqui nos preços mais abaixo. Por que que eu abri duas posições do mesmo motivo? Primeiramente que essa SNDK, ele vinha de uma correção bastante forte. Então, esta correção com certeza não iria passar de imediato. Por exemplo, por agora, nós tivemos ali grande venda, não é? Por parte das IA, bem como os semicondutores de IA, houve uma grande tendência de queda. E o que é que eu pensei enquanto fazia essa análise? Se o mercado de IA, dos semicondutores, está em baixa, com certeza as pessoas vão continuar a vender. Imagina que o preço saiu de 2.379 e caiu para 985 dólares. Então, houve uma venda forte. Bem como na Coreia do Sul, teve uma venda massiva. Nós temos aí a maior ação da Coreia do Sul, que é a KOSPI, não é? Então, as pessoas estavam bastante alavancadas nesse mercado de IA. Uns dizem que vamos andar para uma bolha de IA e os outros acham que não. Mas eu acredito que o mercado que sobe bastante, ela saiu daqui, praticamente saiu na faixa dos 782 dólares para casa dos 2.382 dólares, 385. Então é muito alta. Então a gente sabe que ativos não sobem para sempre, bem como a qualquer momento iria reverter, como aconteceu aqui. Ela entregou uma alta de quase 201%, mas ela subiu muito mais porque o preço dela não chegou apenas a 782 dólares de repente. É porque ela foi vendida a preço mais baixo, depois foi subindo. Então, uma alta estimativa de 3.000% desde o preço mais baixo. Só que as pessoas fizeram tanto dinheiro com este ativo que depois começaram a realizar lucro. Não é à toa que a oração da Coreia do Sul despencou brutalmente, caindo quase 55%. Então o governo teve que tomar uma ação para impedir com que isto continuasse a cair ainda mais. Então injetaram mais um dinheiro e estabeleceram o preço, né? Tem um pouco de equilíbrio para evitar cair. E no dia de ontem teve uma alta de 18% e hoje já está a fazer uma alta de 22%. Então, este mercado de semicondutores nesse momento está em baixa. E as pessoas estavam bastante alavancadas, tiveram perdas bastante elevadas, principalmente na Coreia do Sul, que eu vi. As pessoas tiveram perdas bastante elevadas, também estava a acompanhar as notícias. Este é o ponto. Eu, por agora, acredito que depois que a gente quebrou esse suporte, porque ele tentou manter esse suporte, subiu, buscou 1692 e depois voltou a cair, rompeu esta região do suporte e agora voltou para testar a mesma região rompida. E o meu intuito o quê? É que o preço volta a pelo menos a ter esse suporte novamente. Se ele se estabelecer aqui, será de novo uma grande oportunidade de compra, visando os preços mais acima. Como a primeira resistência é mesmo 1.342, depois temos 1.681, temos aqui 1.983 e 2.377, que é o topo mais alto. Por quê? Esses preços que estão mais acima da gente não vai chegar daí de repente, não é? O mercado precisa se estabelecer, precisa ter mais aquela demanda pelos semicondutores, com certeza isso vai influenciar o preço para cima, mas por enquanto eu estou a vender este ativo. Fiz uma compra aqui, uma compra de curto prazo, fechou na madrugada de hoje, abri de novo um short aqui e visando nesse preço mais abaixo. Eu já estou com stop loss no preço de entrada. Quando eu digo stop loss no preço de entrada, é você colocar o stop no mesmo preço que você entrou. Por exemplo, se a gente for aqui observar, nós vendemos aqui e ela caiu até aqui. Então o meu preço, meu stop loss estava bem aqui nessa faixa de preço, aqui a 1478, que é essa região vermelha. E depois vi que já caiu um pouco, coloquei o meu stop loss no preço de entrada para proteger o meu capital e posteriormente, não é, negociar sem risco. Aqui nós estamos a ver esse indicador, não é, que já está inclinado para baixo e estamos a ver que esta barra de volume já está acima da média. Nós temos a média azul, então a barra do volume já está acima da média. Então houve uma forte venda.
Porque teve um pequeno momento de recuperação, mas agora estão a vender novamente. Então, quem está posicionado de venda aí está de parabéns, porque eu mandei esta operação no período da manhã, ainda hoje o preço voltou de novo no meu ponto de entrada, para depois ter esse recuo. Isto aqui foi manipulação do mercado por parte da abertura do mercado de Nova York, que impulsionou de novo o preço para baixo, para cima, aliás, e agora está a seguir o real termo que é de queda. Aqui nós temos o nosso FVG, que ele está a respeitar lindamente, e temos aqui o nosso Makirin, que ele está a perder força. Então, esta aqui foi a minha análise na SNDK, não é? Eu acompanho as notícias, porque é bom a gente olhar a notícia, não só analisar o gráfico, mas também temos que olhar as notícias. Por exemplo, aqui só estamos a ver notícias de cripto nesse momento. Por exemplo, aqui Nova York processa Calix. Calix é uma plataforma de apostas, vocês podem apostar jogos, apostar se Bitcoin vai subir ou vai cair, qualquer outra aposta que vocês quiserem fazer, mesmo até sobre essa ação da SNDK, vocês podem ir apostar. Então, para além de acompanhar aqui as notícias, que é muito importante, por exemplo, eu todos os dias estou de olho nas notícias. Nós tivemos um crash ontem na moeda japonesa, que é o Yen, caiu bastante. E o governo também teve que tomar outra ação, injetou 7,8 trilhões de dólares para quê? Manter o preço estável, porque estava a cair bastante. E isso, com certeza, afeta o mercado global, porque o Japão é um dos países que tem comprado bastante ação dos Estados Unidos. Se o iene começar a cair, isso, consequentemente, vai acabar influenciando outros mercados. Então, vocês devem ficar ligados nisso. E nós tivemos um crash bastante elevado. E também, quem vai ter um dos maiores traders ali de ação, que normalmente ele perdeu um bom valor na aposta que ele fez, porque ele estava a apostar na alta dos semicondutores e eles tiveram um crash. Nesse contexto, ele perdeu muito, mas é muito dinheiro. Só que teve um banco, que esse banco Citadel voltou a comprar a mesma posição daquele trader, para tentar lhe defender. Só que horas depois, os mesmos ativos que aquele trader tinha no portfólio subiram para 15, 29%. Então ele teria ganhado muito mais dinheiro. Então é considerado um dos maiores traders do mundo, não é? Quando se trata de ação, porque ele conseguiu fazer 20 bilhões de dólares no ano. Não é qualquer pessoa que faz isso. Então é um dos melhores. Então, e quando é alguém bom, as pessoas ficam de olho nas coisas que ele posta. Nós atualmente temos feito análise de dados, não só olhar o gráfico. Atualmente eu tenho feito isso, analiso dados, depois é que eu faço a minha abertura no gráfico. Porque eu vou olhar o gráfico, o que, é que o gráfico está a me dizer, depois disso olho como é que está em questões de dados macroeconômicos, porque é muito importante a gente fazer isso. Se a gente for ver que o mercado todo está em baixa, o Bitcoin, não é, que outro ativo que eu também fiz uma entrada no dia de hoje, e olha só onde eu entrei, tá belezíssimo. Isto aqui é uma queda linda. Então, esta análise já estava feita há bastante tempo. Eu sabia que o Bitcoin teria um crash, mas até que ponto que ele iria cair? Não é? Nós estamos à espera de que chegasse um momento exato. Vamos aqui olhar esse é mesmo o par que eu abri aqui para a gente ver, porque a análise ela já está toda feita. Vamos aqui ver e a gente olhar qual foi o ponto que a gente entrou. Por exemplo, aqui este deve ser o ativo, porque aqui tem dois BTC. Vamos aqui olhar a partir deste ponto. A ver. Então, é uma análise que já havia feito. Primeiramente, eu fiz uma análise de compra, quando o Bitcoin estava na faixa de 57 e 500, 57 mil dólares e 500. Mas agora o preço, depois daquilo, eu tive que realizar louco, porque eu via que o mercado não tinha força de continuar a subir. Quando você está fazendo uma análise e vê que o ativo provavelmente não vai subir, você tem que aprender a realizar lucros. Por quê? Se o mercado perde força, ele perdeu força momentânea. Se perdeu força momentânea, você tem que aproveitar, ter aí os seus lucros. Por exemplo, aqui nós estamos a ver que ele atingiu nessa faixa de preço. Não é? Aqui, sendo negociado na faixa de 66 mil dólares. Eu abri uma posição bem aqui nos 65, porque para a análise que estou a fazer aí com o pessoal, eu disse que se o Bitcoin caísse abaixo de 65 mil dólares, ele iria voltar para retestar a zona para depois abrir posição de venda. Aí foi o que aconteceu. Aqui caiu, não é? Tentou segurar, subiu novamente. E aqui onde eu abri novamente uma posição. Primeiramente abri uma posição nessa faixa de preço. Caiu, voltei a abrir novamente. Então são duas posições com o mesmo movimento de retorno. E se vocês forem aqui olhar, nós temos os pontos mais abaixo. Quando eu falo dos pontos mais abaixo, é a gente olhar aqui. Por exemplo, vamos aqui marcar. Eu tenho essa região, não é? Que foi o fundo de 57.849, vamos dizer, quase 850. Então, este aqui foi um fundo
É aqui onde tem abrido uma posição de long. Depois o mercado subiu, chegou até 66 mil dólares. Só que eu vi que ela estava a perder força. Por quê? Se o volume não corresponde, por exemplo aqui vamos dizer que ela estava a ser movida pelo mercado futuros. Quando o mercado à vista está a vender, o futuros tenta fazer que compra, porque são apostadores de alta. Não são apostadores como o caso das opções binárias, que não tem definição de stop loss, mas aqui nós temos stop loss. Então, vocês apostam dizendo que o preço vai subir, ou abrindo posições dizendo que o preço vai subir, ou dizendo que o preço vai cair. Então, nós temos essa faixa de preço, que é um suporte de 57.850. E temos aqui que é a nossa resistência na faixa de 66 mil dólares. E o Bitcoin está sendo movido nessa faixa de preço. Vamos dizer que ele está meio lateral. Mas, nessa lateralidade, nós também encontramos oportunidades de venda. Por quê? Se ele subiu, a tendência do mercado atualmente é correção. Nós estamos numa tendência de baixa. Estando numa tendência de baixa, eu decidi o quê? É procurar por operações de venda, não de compra. Por quê? Se o ciclo é queda, eu tenho que operar a favor do movimento, não contra o movimento. É assim que se negocia. Você deve aprender a negociar a favor do movimento. Se nós formos olhar aqui o volume, olha um volume de venda. Ela está acima da média. Esta aqui é uma média e o volume de venda está acima. Essas barras de volume, olha, esta aqui não vale a pena. Então, a chance do preço voltar aqui na faixa de 61 mil dólares é maior. Tá, eu estou a colocar os suportes mais próximos. Por exemplo, aqui, nós temos essa região. O preço veio aqui uma vez, veio aqui duas, aproximou aqui a terceira vez, não chegou. Mas, provavelmente vai cair aqui na faixa de 61.500, 61.615 dólares. Então, aqui é uma faixa de preço razoável para quem está aí posicionado em venda. Deixa eu aqui observar a minha análise, porque tem aqui uma análise, eu não sei. Ah, tá aqui. Então tem outro Bitcoin aqui. Esta aqui deve ser a minha análise. Porque eu já fiz aqui a análise do BTC e já estava tudo pronto para mostrar para vocês a que ponto que eu vendi e o porquê que eu vendi. Porque os dados indicam que o mercado está pessimista. Quando o mercado está pessimista, a gente olha no gráfico e vê que não tem movimento, não tem volume a confirmar o que está acontecendo no mercado. A gente luta vender, fazer operações de acordo ao sentimento do mercado. Por exemplo, aqui, estão a ver aqui, esta aqui foi a minha análise, que eu estava aqui a analisar. Então, o que eu fiz aqui? Eu estava a negociar com o pessoal, dizendo que não, eu estava à espera com que o Bitcoin fizesse um movimento parecido. Aqui nós tivemos esse movimento, não é? Este aqui foi o fundo dos 57 mil dólares. Aqui nós tivemos esse fundo. Minha primeira compra foi bem aqui. Depois dele chegar a 66 mil dólares, vi que já não tinha força. Aí ela começou a fazer uma pequena inclinação. E ela teve esse outro movimento. Subiu, não conseguiu se manter aqui. Depois nós tivemos o quê? Uma rompida para baixo. Eu dizia que se ela voltasse estar aqui onde está marcado, eu disse não. Já que o preço está aqui, se ela mantesse aqui acima, tá bom. Mas se ela rompesse para baixo, esse aqui será o movimento que ele iria fazer. É exatamente o que está acontecendo. Aqui foi o local onde eu fiz a minha abertura da venda no Bitcoin, não é? Aqui na faixa de 65.562 foi o meu ponto de entrada. E aqui meu primeiro TP, que é o primeiro take profit, e aqui o segundo take profit. Este aqui já é um take profit, o terceiro. Por quê? Se você faz uma operação, você tem que aprender a tirar parciais na operação. Por exemplo, aqui, nós tivemos esse ponto, vendemos, até aqui ele chegou, não é? Depois teve essa pequena recuperação. E mesmo assim eu estava posicionado, porque meu stop loss estava no preço de entrada. Stop loss estava aqui acima, 66.080. Depois, o mercado caiu até aqui, eu disse que não vou tirar parcial, tirar uma parte do lucro e depois, se o preço voltar aqui, não é? Porque o stop loss estava aqui, movi para o preço de entrada, colocando no 65.562. Faltou, olha só, faltou muito pouco para ele me tirar nessa operação. Mas eu já tinha tirado uma parte do lucro. Se ela voltasse aqui, no mesmo ponto de entrada, não teria problema nenhum, já estava no lucro. Iria sair no 0 a 0. Mas não vou dizer 0 a 0 porque já tinha tirado uma parte do lucro, né? E aqui o preço voltou, mas já não chegou no preço do meu stop loss e continua a cair. Então atingiu de novo o segundo TP. E o terceiro TP é na faixa de 61.837 dólares, que é aqui onde eu estou de olho. Vocês observam, não falta muito para atingir aqui. Então, após Bitcoin vir para aqui, eu vou esperar para ver qual vai ser a reação nesse suporte. Porque se ela romper para baixo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O meu próximo movimento será de venda de novo no Bitcoin. Vou vender Bitcoin para quê? Se ela romper para aqui, o movimento vai ser este aqui, para baixo, até na faixa de 57.800 dólares. Então é aqui onde eu vou vender novamente, porque se ela vem para baixo, eu vou esperar ela vir para aqui, fazer de novo um pullback, não é? Eu abro a operação vendida aqui e com meu target na faixa de 57.800. Então, este vai ser o meu próximo movimento de Bitcoin, mas por enquanto, vamos olhar e deixar a nossa operação decorrer. Já tivemos 2 TP, 2 Take Profit por enquanto, e vamos deixar o mercado andar. Agora, temos outro ativo, não é? Que é
vamos aqui olhar a Ethereum. Por que eu vou olhar a Ethereum? Ethereum é outro ativo que eu estava de olho, que eu fiz aí a minha operação. O primeiro ponto que eu levei em consideração é o seguinte. Aqui foi a minha primeira venda. Esta é uma resistência de preço. O preço não conseguiu passar desta faixa de preço. Por que eu estou a dizer isso? Nós temos aqui primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, quarto toque. Então eu dei conta desse padrão. Esta aqui é uma região de resistência. Porque Ethereum, quando ele estava no mercado em alta, ela lutou para segurar essa região. Estamos a ver que aqui foi quando o mercado começou a cair fortemente. Ele segurou aqui uma vez, mas depois não segurou duas, tentou subir, mas não teve força suficiente e voltou a cair para a faixa de 1.511 dólares. Aqui foi uma região de suporte, porque o preço depois voltou a retornar na faixa de 1.800. Aqui não conseguiu segurar, caiu de novo a 1.000, voltou de novo na mesma faixa de preço, que é 1.511, e teve esse impulso de alta, subindo por aí 31%. Só que aqui é uma região de resistência forte, porque se ela passar daqui, o que vai acontecer? Ele vai buscar na faixa de 2.100 e 2.200, 2.300, 2.500, 2.800 dólares. Então eu fiquei de olho, eu disse que o primeiro toque, uma coincidência. Segundo, terceiro, isso aqui já é um padrão. Eu vi que não, aqui é uma região de resistência. Sempre que o preço aproxima aqui, ele tem uma reação negativa e recua para baixo. E eu aqui fiquei de olho, não é? Tem essa trendline que é linha de tendência de alta, porque eu estava a se mover nessa linha de tendência, não é? Fazendo topos e fundos ascendentes, mas depois eu vi que ela começou a ter um comportamento logo de reação negativa, após esses três toques. Aqui foi o quarto, abri uma versão de short aqui. E aqui era o meu TP. Por que eu realizei lucro antes dele atingir aqui? Porque eu vi que o preço teve uma reação quando ele aproximou daqui. Tentaram segurar. Esta aqui é um triângulo ascendente. Ela estava a se mover dentro de um triângulo ascendente. É só vocês verem. Deixa aqui colocar uma linha para observarem bem. Este aqui é um triângulo ascendente. Quando eu falo triângulo ascendente, é um movimento que ele faz parecido com este aqui. Então, triângulo ascendente. Ela vem fazendo topos e fundos ascendentes. Foi crescendo. Mas só que ela aqui, se ela rompesse para cima, iria continuar com o movimento de alta, indo para cima. Só que não foi o que aconteceu. Eu esperava com que ela fizesse isso aqui, vinha para aqui, fazia esse movimento e ia lá para cima, mas não foi o que aconteceu. Ele, em vez de fazer isso, teve um recuo aqui, depois aqui, estão vendo que eu marquei essa linha. Aqui foi a minha segunda entrada. Após realizar take profit aqui nessa faixa de preço, ele teve esse recuo. Eu vi que se manteve dentro dessa região de triângulo, nesse triângulo ascendente, e eu vi que não tinha que realizar lucro. Realizei lucro e voltei a fazer uma venda aqui. Por quê? Quando ele fez esse movimento, ele aqui rejeitou nessa faixa de preço de 1.930. Então abriu um short novamente aqui. E o meu take profit aqui quase a atingir o meu primeiro TP. Na verdade já atingiu o TP, não é? Deixa eu só ver aqui e ver a notificação, porque eu recebi a notificação aí na minha corretora. Então o primeiro TP já foi alcançado. Esse é o segundo, terceiro e o quarto. Se ela continuar a se movimentar desse jeito, então estaremos aqui a fazer profit atrás de profit. Se tiverem que pegar uma operação na Ethereum, o que eu iria esperar fazer? É não pegar de imediato aqui nessa região, porque ela pode ter de novo um bounce back. Bounce back, ou seja, voltar novamente. Se eu tivesse que vender, eu iria esperar um reteste para esta. Eu iria ver o que ele iria fazer nesta região aqui. Por exemplo, aqui era um suporte, não é? Vamos dizer assim, que era um suporte. Nós temos esta vela que rejeitou, subiu, e aqui ainda tentou segurar, aqui também tentou se manter nessa faixa de preço. Então eu iria esperar com que o preço voltasse para essa região. Se ela não voltar, tudo bem. Então vou esperar um rompimento para essa faixa aqui, não é? Aqui embaixo, e abrir uma posição de venda aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque aqui é mais ou menos uma pequena resistência. Vou deixar aqui mudar uma cor, vamos colocar uma linha aqui, aqui é um suporte de preço. Por quê? É aqui onde o preço tentou segurar, né? Aqui segurou, subiu, depois encontrou essa resistência, voltou a cair, encontrou esse suporte novamente, subiu, encontrou essa resistência, voltou a cair, aproximou de novo nesse suporte. Então, sempre que ela aproxima dessa região, ela tem de ter uma reação positiva e volta a subir novamente. E agora está aqui. Se ela romper para baixo, o que eu vou fazer? Já que se ela romper para baixo, eu vou esperar fazer um movimento parecido como esta aqui. Não é? Eu vou abrir uma posição de venda novamente e esperar o Ethereum fazer esse movimento aqui. E eu mirar para os preços mais baixos, porque é isso que vai acontecer. Se ela rompe para esse suporte, que é um local onde tem segurado, que é na faixa de 1.850, este aqui é um suporte de preço. Se ela rompe para baixo do suporte, vai sempre venda massiva. E eu vou abrir de novo outra operação de short aqui, nessa faixa de preço de 1.850.
850. Vou vender Ethereum e mirar para quê? Para essas faixas de preço mais abaixo. Temos aqui essa próxima região de liquidez, não é? Que é o próximo suporte. Temos aqui e também temos aqui. Por esse motivo que você vê que tem essas linhas amarelas, que são locais onde eu estou a mirar. Então, já tem aqui primeiro tipo alcançado. Se ela voltar, eu aqui já começo a ficar de olho, porque aqui, mas ele poderá ter uma reação negativa. Se ela voltar para aqui, eu vou esperar vender. Mas aqui não vou fazer absolutamente nada por enquanto para mim observar o que vai acontecer. Porque ela ainda vai estar dentro dessa faixa de preço aqui acima. Vai estar acima de 1850. Então aqui é uma região de suporte. O preço pode retornar. Se ela romper para baixo, eu agora vou esperar uma oportunidade de venda. Por quê? É isso que eu vou fazer. Porque aqui tem a chance de recuar para cima novamente. Mas se vir para baixo, aqui nós podemos ter um risco de retorno melhor. Porque aqui ainda pode é positivo, ir para cima, pode recuperar. Mas para baixo, logo o sentimento fica negativo. Então ele vai romper um dos maiores suportes atualmente. Se ele quebra esse suporte, ele vai mirar para baixo. É isso que eu vou fazer se tivesse que negociar Ethereum. Porque por enquanto tivemos o meu primeiro TP, vou ver como é que vai ser a reação. E se posso fechar a minha posição sem esperar que ela volte aqui abaixo. Porque este é o ponto. E o outro ativo que eu estava de olho é a Tesla. Esta aqui é uma ação. A Tesla é uma ação, a SNDK também é uma ação. Esta aqui é uma ação ligada a IA, inteligência artificial. Olha só o que eu estava fazendo na Tesla, não é? Vamos aqui ver. Eu estava posicionado a partir dessa faixa de preço. Aqui. TP aqui. Então nós temos um TP alcançado e tá tranquilo. Mas ela voltou a cair novamente nessa. Aqui é uma região de compra. Eu aqui não estava de olho. Pensava que ele iria continuar a subir, mas ele teve esse recuo. Estão a ver que ele teve esse recuo. Praticamente voltou nessa faixa de preço. Aqui já foi para cima. Tivemos desde a primeira entrada, tivemos esse movimento para cima, não é? O primeiro tipo alcançou. Nós temos esse outro tipo que é essa faixa de preço. Aqui ele não conseguiu alcançar. Então, eu estou de olho. E aqui nessa faixa de preço, eu iria ficar de olho. Se eu estivesse com o computador aberto nesse momento, eu iria abrir novamente uma posição. Ou seja, que iria dobrar a minha posição. Como assim iria dobrar a minha posição? Porque a Tesla, ela vinha de um crash também. Ela caiu bastante, caiu muito. Depois de ter essa queda forte, agora está a tentar lateralizar, se estabelecer, criar um fundo nessa região. Estamos a ver que ela fez esse movimento, depois fez esse movimento e está a tentar se consolidar aqui nessa região. Então, aqui é uma zona que nós podemos abrir posição compradora na Tesla. Por quê? Ela aqui tende a reagir positivamente. Enquanto estamos aqui a falar, eu depois vou olhar novamente e vou abrir uma posição de venda, vou dobrar a minha posição. E se eu tivesse visto aqui seria muito melhor porque iria nos trazer um bom risco de retorno. Então ele já voltou nessa fase de preço onde eu havia entrado. Ou seja, já depois do meu TP1, acionou o meu SL. Porque eu coloquei stop loss no preço de entrada. Já que tivemos esse movimento aqui que deu o primeiro take e agora recuou novamente. O que eu faço? Quando estou a analisar, eu gosto de observar dados macroeconômicos e ver como é que o ativo está a se mover. Este foi as minhas operações do dia de hoje, porque eu estava a analisar o gráfico no período da noite. Então nós tivemos esse movimento aqui, Tesla foi sendo negociado e foi caindo, foi perdendo valor, saindo na faixa de 400, quase 500 dólares, 499 dólares, e agora teve esse crash. Aqui vamos ver se ela segurar, se ela segurar essa rejeição não é muito boa, porque nós estamos a ver que ela teve uma forte rejeição na faixa de preço de 318, 325 dólares, então não é muito bom. Mas só que vamos ver como é que ela vai se comportar. Então, por enquanto, este foi a minha operação na Tesla. E deu o primeiro TP e agora voltou a acionar o meu SL. O que eu vou fazer? Eu vou olhar o outro ativo que eu estava a negociar, que é o Gold, o ouro. Por que eu estava de olho no ouro? O ouro tem sido negociado numa faixa de preço bastante baixa, ou seja, que ela está sendo negociada uma trendline, uma linha de tendência de baixa. E ela tem tido uma reação negativa. Imagina só que eu estava aqui de olho. Ontem, no período da noite, deixei uma ordem aqui, depois dessa análise. Vocês estão a ver que tem essas faixas que eu marquei, faixas amarelas que eu marquei. Por que eu marquei essas faixas de preço? Eu estava de olho que o gold estava sendo negociado bem aqui. Ou vem abaixo dessa linha amarela, ou vem aqui acima de 4.166 dólares. Primeiro recuo, quebrou para baixo, voltou, testou, voltou para baixo. Esta aqui é uma resistência de preço. Ela teve esse recuo, testou novamente, recuou. E este aqui. Então são três toques na mesma faixa de preço. Então isso aqui mostrou sendo uma resistência de preço forte.
e eu abri uma posição de venda bem aqui, não é? E olha só o movimento, take profit. Então, nós estamos posicionados no ouro, não é? Já temos o primeiro take, isso aqui só deixei um take, não coloquei mais de um. E vou mostrar para vocês que ela está sendo negociada uma tendência de baixa. Então, sendo negociada uma tendência de baixa, claro que nós temos que procurar mais por operações de venda. Não ser que vai surgir uma notícia ali que vai mudar a nossa visão. Porque esse é o ponto. Sempre que surgir uma notícia que vai mudar a nossa visão, a gente acaba mudando, em vez de vender, começamos a comprar, porque esse é o ponto. Se o gold se comportou desse jeito, tivemos aqui esse movimento, eu vendia 4.115 e meu take profit era 4.043 dólares. Ele já acionou. Não vou ficar aqui a abrir mais posição porque eu vou esperar para ver o que vai acontecer no gold. Se a gente olhar aqui, nós estamos a ver esse movimento. Então, imagina que o gold também está a lateralizar, ou seja, que ela está tentando se estabelecer nessa faixa de preço. Por quê? O fundo dela é 3.960. E nós vemos que ela, olha só o movimento que ela vem fazendo. Tá vendo? Saiu de 5.000 dólares e começou a cair bastante. Olha, teve essa queda e está sendo negociado uma tendência de baixa. Então, nós temos a ver que baixa, claro, nós não vamos querer operar contra isso, não é? Vamos ver que não, agora é para comprar, não. Nós temos que negociar a favor da tendência. Temos stop, stop, então topos mais baixos. Foi fazendo topos e fundos mais baixos. E aqui tenta lateralizar. Se ela romper nessa zona aqui, ficar lateral aqui, então a gente tem que começar a olhar para a compra, em vez de pensar em vender gold, porque aqui é um suporte de preço forte, por esse motivo que ele não está passando aqui. Mas se ela romper na faixa de 3.960, devem ter em mente que os próximos pontos que vamos olhar gold é aqui em 3.142 e 3.300, 3.500 dólares. Vai ser aqui que a gente vai olhar e vai ser uma queda livre. Então vocês devem ficar ligados, que é os pontos onde eu vou observar se o gold quebrar abaixo de 3.960. Então a gente vai começar a fazer uma venda massiva no ouro. Então, como é que eu tenho tido uma visão em relação a esses ativos e o porquê que eu faço posições, apenas posições ou venda, enquanto uns acham que o mercado vai subir? Eu tenho feito análise de dados. Por exemplo, aqui, o ouro, eu sei que nesse momento não tem grande demanda por ouro. Nesse momento, mas não significa que as pessoas não vão comprar ouro. Mas, por outra vez, nós temos aqui o Bitcoin e Ethereum. Se eu observo o gráfico do Bitcoin e Ethereum, o que eu faço? Eu vejo as notícias para saber como é que está em relação aos dados macroeconômicos, que como também eu observo aí como é que está o gráfico nesse contexto. Eu tenho visto gráfico maior, não é? Que me dá a direção. A gente sabe se estamos a cair ou estamos a subir. E depois olho dados macroeconômicos. Um dos indicadores que eu também utilizo, vou dizer bem, esta aqui como se fosse uma plataforma onde eu vejo como é que as pessoas estão posicionadas, como é que os traders estão posicionados. Vou dizer traders profissionais, bem como instituições, grandes bancos, grandes traders que movem milhões e milhões de dólares. Então, a gente tem estes dados aqui para nos dizer onde é que o mercado realmente está aí, porque a gente não pode negociar às cegas. Antigamente era dados que só os bancos tinham, mas atualmente nós também temos estes dados, principalmente eu tenho estes dados, porque vi que a análise técnica não é suficiente, eu preciso de mais dados, dados macroeconômicos. Enquanto você vai evoluindo como trader, você vai sentir essa necessidade. E aqui, nós estamos a olhar o BTC no mercado spot tem venda. Eu já expliquei sobre o spot, onde eu dizia que o spot tem dinheiro real, onde as pessoas compram Bitcoin, comprou Bitcoin e vai manter ele na sua carteira e esperar uma valorização futura. Já mercado futuros é um mercado que eu posso negociar apenas com o SDT aqui. Então, o mercado futuro está quase equilibrado. Aqui está mostrando que as pessoas estão a tentar comprar Bitcoin, está 50% de compra. E em futuro, e em spot, aliás, em spot está 50% de venda. Se spot está a vender futuros, vai seguir a mesma onda, vai cair. Este é o ponto. E aqui novamente estamos a ver que em spot estão a vender e futuros aqui também está a vender. Até Ethereum está melhor do que BTC. Porque aqui no BTC estamos a ver que tem compra em futuros. Mas na Ethereum está venda, venda. Isso aqui é venda forte. Já na Solana estamos a ver que spot está a comprar. Spot está a comprar. E futuros está também compra, está 50% compra, 50% em spot, 50% em futuros. E eu olho estes dados, este aqui estamos a ver nas últimas 4 horas. Aqui nós temos o horário nas últimas 4 horas, então as pessoas estão aí posicionadas. Eu vejo como é que está nas últimas 12 horas, nas últimas 24 horas, para mim saber exatamente como é que está em relação às posições. Ou se já atualizou.
E se a gente observar aqui também podemos ver como é que estão as grandes corretoras, como é que as grandes corretoras estão posicionadas em relação ao mesmo ativo. Então, eu vejo estes dados bem como olhar também os ETFs. Os ETFs são como se fosse pacote de ações, são fundos de investimentos que as pessoas que não têm muito conhecimento no mercado cripto compram Bitcoin, não investem desse jeito e esperam os seus retornos futuros, de acordo aí as normas que eles mesmos estabelecem. Então, por enquanto, estamos a ver que ele aqui está a oscilar, não é? Bitcoin 62 e Ethereum também. Então, eu aqui iria mostrar mais dados para vocês, mas não, aqui a gente vê que temos aqui as principais corretoras, temos a Binance, estão a vender, a OKX estão a vender, a Bybit tem 52% de pessoas que estão a comprar. Aqui na Coinbase, que é uma corretora onde a maior parte dos institucionais fazem as suas vendas e muitos fazem as compras a partir da Coinbase. Então, uma corretora que está ligada muito aos institucionais. Então, aqui tem 51%, está a ver que está vermelho, ou seja, que está à venda. Já nas corretoras menores, tem pessoas comprando, aqui tem 50%, ou seja, 50% comprando, apesar que temos aqui alguns que também estão a vender. Mas de todas elas, a gente vê que está 50%, então estão a comprar. Já aqui nas maiores estão a vender. Isto aqui é só uma única corretora que está a comprar, que é Bybit. As todas grandes, não é? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis grandes estão a vender. Então o mercado não vai subir. Então, este foi a análise de hoje e vamos nos ver no próximo vídeo. E a única coisa que eu vou dar conselho para vocês é que nesse momento que o mercado caiu, vocês mantenham a calma e esperam para ver qual vai ser a próxima reação. Este é o ponto. Não entrar no FOMO. FOMO é medo de ficar de fora, porque não, eu já vendi, você vê que não perdeu essa oportunidade, mas vai querer vender de qualquer jeito. Então não fazem isso. Então fica aí a dica para vocês.